Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes o Espírito de adoção filial, nele clamamos Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Jesus estava num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
estamos celebrando neste domingo o 17º domingo do tempo comum. No Evangelho que acabamos de ouvir no dia de hoje, ouvimos que Jesus estava rezando num lugar deserto. Quando terminou de rezar, um dos seus discípulos se aproximou dele e fez uma pergunta. Senhor, fez um pedido. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Esta é a versão do evangelista São Lucas sobre a oração do Pai Nosso. E nós podemos encontrar alguns detalhes importantes aqui na versão de São Lucas. Ele nos disse que o Senhor estava recolhido em oração. Eis um dos aspectos importantes para a nossa vida cristã: saber recolher-se, saber retirar-se para falar com o Pai. O recolhimento é um dos aspectos necessários da oração cristã. Por exemplo, um dia Jesus estava rezando num lugar deserto. Ele está nos dando, então, um exemplo. Ou Jesus retirou-se a um lugar deserto para rezar. Então, Jesus, o Filho de Deus, Deus vivente entre nós, ele necessitava recolher-se. Ele se retirava para falar com o Pai. Nós podemos nos perguntar: mas nós não podemos rezar em todos os lugares? Sim, com certeza. Em todos os lugares podemos rezar. No meio do barulho, quem quer rezar, reza. Não tem desculpa. Porém, é necessário nos separarmos. Quando temos um assunto muito importante para tratar com alguém, nós não falamos no meio de todo mundo. Nós puxamos a pessoa de lado, convidamos para ir em casa, sentamos no lugar à parte, conversamos, ou ligamos e perguntamos: você está com tempo? Você pode falar agora? Não é assim? Então não é de qualquer forma. E assim também, para rezarmos, para falarmos com Deus, precisamos separar um espaço. Os discípulos, os apóstolos, eles viam em Jesus esta característica. Quando ele rezava, ele se recolhia. E no Evangelho de hoje a gente viu que os discípulos fizeram a pergunta para Jesus: mas, Senhor, nos ensine então a rezar. A atitude do recolhimento eles viam, mas e agora? Como falar com o Pai? Como conversar com o Pai? Então Jesus ensina: quando fordes rezar, dizei: Pai nosso que estais nos céus. Pai significa aquele que gera, aquele que dá a vida, aquele que cria. E Deus é esse nosso Pai. Para nós que somos cristãos, chamar Deus de Pai não é uma metáfora, não é uma comparação. Não, porque Deus, Pai, é o Criador
de todas as coisas. Ele criou tudo e também nos criou. Ele é Pai antes de tudo, por gerar todas as coisas desde toda a eternidade. Ele gerou um Filho consubstancial, ou seja, com a mesma natureza, ao qual comunica tudo o que é e possui. Deus Pai comunica ao seu Filho Jesus Cristo tudo aquilo que Ele é. Por isso que Jesus disse: ninguém nunca jamais viu o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem de Deus, Pai. A única coisa que Deus reservou e que não comunicou a Jesus é a natureza de Pai. Jesus é Deus, mas é Filho de Deus. E em Jesus, pela ação do Espírito Santo, este amor, esta relação do Pai com o Filho, procede o Espírito Santo. Então, em Jesus, nós nos tornamos também, envolvidos pelo Espírito Santo, herdeiros do reino, filhos do Pai. Por isso que quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pertencemos à família divina, à família de Deus. Por isso, quando fordes rezar, rezai: Pai nosso que estais nos céus. Nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados neste mundo. Muitas vezes parece que estamos, mas nós não estamos. Deus é nosso Pai. Deus é próximo de nós. Ser filho de Deus é uma graça, é um presente. Por isso, você que é pai, não proíba, não impeça o teu filho ser filho de Deus. Quantos pais já não mais querem batizar os filhos, porque querem que os filhos cresçam e no tempo oportuno façam a opção de tornarem-se cristãos ou não. Não. Se você é pai, católico apostólico romano, é tua obrigação batizar os teus filhos na fé da Igreja. Porque se você é casado pelo sacramento do santo matrimônio, esta foi uma promessa feita no santo altar. Acolher os filhos que Deus enviar, e se a resposta for não, o casamento foi nulo, não existiu sacramento. Pode ter dito sim na frente de todo mundo, mas se o coração era não, vamos avaliar este caso. E também prometeu batizar os filhos na fé da Igreja, na fé que professamos. Então, não devemos fechar as portas do céu para os filhos. Se você é pai, não importa os bens materiais, casa, carro, fazenda, aplicação bancária, se não der o batismo para os filhos e se não ajudá-los a praticar e conhecer a fé da Igreja, sinto muito, não está fazendo nada para os seus filhos. Esta é a fé da Igreja, de ontem, de hoje e de sempre. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem como.
rejeitar Jesus Cristo e dizer que está com Deus. Não adianta valorizar Jesus Cristo como um ser encarnado na perfeição. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vem a mim não está com o Pai. Foi Ele quem disse. Não sou eu, não. Não achem minhas palavras duras. É a palavra de Jesus. É a palavra dele. E o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que nós recebemos no batismo, nos fez participar da família de Deus. Deus é o nosso Pai. E eu sou filho? É fácil cobrar o Pai. O meu pai isso, o meu pai aquilo. E como que agimos como filhos? Deus é o Pai. Ah, Deus não me dá as coisas que eu peço. E nós estamos dando o que é de direito Deus receber? A nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser? Saibamos ter Deus como nosso Pai, sermos bons filhos. Que a oração do Pai Nosso não seja uma oração vazia de sentido, de palavras, com interesses. Uma oração rodeada de superstição. Não. É o diálogo com o Pai. É oração de abandono. É oração de entrega. É oração de colocar-se totalmente nas mãos do Pai, que é meu Pai, que é nosso Pai. Não só meu, é nosso Pai. Mas antes de ser nosso, é o meu Pai. Filhos que dizem o seu Pai. Não, o nosso Pai. O meu Pai. Vou contar para vocês um apoftegma. Apoftegma são ditos, histórias dos padres do deserto, aqueles monges que foram para o deserto e as suas sentenças espirituais nos ajudam muito também. E hoje eu me recordei de uma historinha, de um apoftegma, que fala sobre o Pai Nosso. Então, vou contar para vocês. Certo dia, um monge do deserto se dirigiu ao seu abade Silvano e lhe disse: Abba. Abba significa Pai. Abba, tenho um inimigo que me fez muita maldade, pois me roubou o meu campo quando eu estava no mundo, me armou emboscadas várias vezes, e eis que contratou pessoas para me envenenar. Pretendo entregá-lo ao funcionário judicial. Então veja, um monge, dois monges do deserto, um era o abade, o pai espiritual, e o outro um monge menos experiente que estava ali iniciando o seu caminho no deserto. Foi então procurar o abade Silvano. Pai, eu tenho um inimigo que me causou mal, me roubou, quis me matar. Eu quero entregá-lo à justiça. Disse-lhe o antigo padre: faze-o, se isto te alivia, meu filho. E o monge falou: não é verdade, pai, que se ele for castigado, seguramente sua alma terá grande proveito? Então ele tentando convencer ali o abade da sua intenção. Veja, ele já tinha deixado tudo,
ele já não mais estava lá no século, no lugar em que ele vivia. Ele foi para o deserto, mas ainda ele estava sendo corroído por aquela injustiça que fizeram com ele, com o campo que roubaram dele. Ora, se ele já tinha abandonado tudo, por que ele estava fazendo conta disso? Se ele já estava no deserto, por que esse inimigo ainda estava, entre aspas, perseguindo-o? Nem conviviam mais. Então, ele foi se aconselhar. E o pai sábio disse: faze-o se achas bom, meu filho. Então ele fala, então será ele vai ser favorecido se ele for castigado pelo mal que ele me fez? É bom que ele pague por isso, vai salvar a alma dele. Falsa intenção, falso desejo. Faze-o se achas bom, meu filho. Falou o monge ao antigo pai: levanta-te, ó pai, façamos uma oração e eu vou até o funcionário judicial. O padre se levantou e eles proferiram o Pai Nosso. Quando chegaram nas palavras: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, o antigo padre rezou: não nos perdoeis as nossas ofensas, assim como nós não perdoamos a quem nos tem ofendido. O monge falou ao antigo padre: não é assim, pai. O padre, entretanto, disse: sim, é assim, meu filho, pois eu não farei nenhuma oração para você, se quiserdes irdes até o funcionário judicial com a intenção de se vingar por maldade. Então o monge mudou de pensamento, perdoou o seu inimigo, pois reconheceu que não estava com a intenção de salvar seu inimigo, mas se vingar. Isso tudo, esse apoftegma, não é para dizer que a justiça não serve. Sim, serve, mas nós precisamos refletir, avaliar o que está por trás das nossas verdadeiras intenções. Se o nosso desejo de justiça, se ele está roupeado por uma maldade, se está escondendo a raiva por trás de uma fundamentação, afirmando algo. Então, às vezes, podemos evitar tanta dor de cabeça se o nosso coração, se a nossa intenção for mais pura, for mais verdadeira, não é? Porque existe justiça sem misericórdia, mas não existe misericórdia sem justiça. A justiça é importante, muito importante, porém, precisamos avaliar a medida justa, correta, para exercermos a justiça e termos liberdade diante do nosso Pai. Pai nosso é meu Pai, é Pai do meu outro irmão também. Então, que Jesus nos ajude a termos Deus como nosso Pai, pedirmos o alimento, o pão de cada dia, lutarmos pela justiça correta, íntegra, verdadeira, aquela que é capaz de ajudar o outro a redimir, a reparar o erro e assim implantarmos já, desde agora, o reino de Deus entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu ao santos mortos,
a vida eterna.